Olá, maravilhindos, tudo bem com vocês? Bom, já faz um tempo que eu tô ensaiando de falar a respeito de algumas experiências que eu tenho vivenciado, desde que eu tomei algumas decisões de mudança de realidade. E tudo partiu no início quando o ano passado eu fui fazer a microfisioterapia com a doutora Letícia. Eu vou fazer o arroba dela aqui depois. Para mim tudo isso era muito difícil porque eu venho de uma crença de religião que a gente fala que é crença limitante, enfim, que são coisas que realmente colocam uma limitação nas pessoas, tá? Para vivenciar algumas coisas. Mas não é sobre religião que eu vou falar, é sobre a microfisioterapia. Eu fiz uma sessão com a doutora Letícia. Eu estava buscando algumas auxílio em relação a filhos, dificuldade de relacionamento de mãe, filho, filha e enfim. E foi muito bacana. Eu fui bem fechada, bem resistente. Mas por quê? Eu nunca fui resistente a nada disso. Muito pelo contrário, eu sempre fui muito aberta a qualquer experiência religiosa, espiritualista, enfim. Mas, com o passar do tempo, depois que eu comecei a viver de acordo com algumas crenças, eu acabei me limitando sim sobre isso, mas é normal, né? E uma das coisas que eu aprendo bastante é, ok, tá tudo bem, entra na permissão, porque essa questão de julgar o ponto de vista da outra pessoa é você atrair algo para você que você não dá conta, entende? Então não vale a pena. Então, por exemplo, eu fui fazer essa sessão, foi muito bacana, nós ficamos ali um tempo. Eu vou tratar só de um tema que foi assim, entre tantas coisas que aconteceu, que se moveram, que se manifestaram naquele lugar, a culpa é uma das coisas que eu quero tratar aqui. Bom, quem me conhece sabe que eu tenho uma filha, que ela não é do meu casamento, e a circunstância com que eu tive ela foi de uma forma muito delicada. Não diferente de muitas mães solteiras, tá? Mas foi delicada. Então, eu sempre tive uma situação muito difícil, de desafio para lidar com isso. E o que acontece? Um dos pontos, né? Porque assim, eu não vou entrar no mérito de como funciona a microfisioterapia. Eu vou contar da minha experiência, vou deixar a arroba da doutora aqui. E tudo ela explica lá dentro da página dela, enfim, qualquer coisa que vocês tiverem a intenção de conhecer um pouco mais, eu super recomendo ela porque foi sensacional. Então, o tema que eu vou trazer hoje é sobre essa questão da culpa. Então, o que acontece? É trabalhar os pontos do nosso corpo. E isso é comprovado cientificamente. Como a própria doutora, a Letícia deixou claro, ela sempre foi e busca sempre alguma coisa que se explique. Porque é muito mais palpável para as pessoas que não lidam tão bem com essa questão de espiritualidade, coisa sensitiva, né? Então, a micro não tem a ver com essas coisas. Ela tem a ver com aquilo que está no seu corpo, as informações que estão no seu corpo. E o que acontece? Tem um nome que eu não sei agora, que tem uma amiga minha que me falou uma vez, que tem um estudo, tudo, que tem essas informações que ficam nas células da gente, sabe? Então a micro trata disso. Ela vai perceber aquilo que está tenso em você e vai liberar essa tensão, certo? E depois a gente conversa. Por quê? Porque qualquer tratamento, qualquer sessão, qualquer coisa que você passe, isso sendo na constelação familiar, o que acontece, gente? As mágicas, eu acredito que elas aconteçam, né? Eu tenho vivido mágicas, eu posso dizer pra vocês que eu tenho vivido mágicas, mas isso é uma escolha, tá? Tudo é uma questão de escolha. E ali os pontos são desobstruídos. E a gente teve um momento muito forte na minha vida, ela falou assim pra mim, olha, Ana, entenda que
Essa culpa que você carrega de não ter criado a sua filha, de você ter formado uma outra família e ter deixado ela, isso envolve muito com algo que aconteceu com você. Isso é uma coisa muito pessoal, né? Foi algo que aconteceu na minha vida quando eu tinha 12 anos de idade. E eu carregava isso comigo. Inconscientemente, eu achei melhor não levar a minha filha para morar comigo nesse meu relacionamento, por N fatores. Então, o que acontece? Quando eu fui levada à consciência do que era aquilo, eu entendi que não existe culpado ou vítima nas situações, gente. Todos nós nos colocamos em situações. E eu pude perceber que inconscientemente eu quis defender a minha filha de algo para que ela não experimentasse aquilo que eu experimentei com 12 anos. Então, assim, desde o ano passado, quando eu aprendi sobre isso, eu passei a entender um pouco mais sobre a minha experiência, a não me culpar, porque assim, o julgamento que vem de fora dói. Mas o julgamento de si é muito pior. Porque a gente se culpa, a gente se julga, a gente... Muitas vezes eu sempre falava pro meu marido assim, gente, eu não me suporto, eu não consigo conviver comigo mesma. Era um fardo pra mim. Era difícil pra mim ser quem eu era, tá? Então, assim, foi muito bacana. Eu super recomendo para as pessoas que têm dificuldades, que querem realmente tratar de alguns assuntos. Lá no site, lá na página da doutora Letícia, ela explica perfeitamente, mas eu falo o seguinte, que a microfisioterapia para mim foi assim pontual e decisivo para essa minha nova jornada, tá? Hoje, já passando um ano, há 5 meses eu entrei num processo muito bacana de autoconhecimento através do resgate do feminino com a Franciane Patrício. Logo depois disso, mas seguimos juntas nessa caminhada porque nós fazemos parte de um grupo, do movimento de mulheres, de autoconhecimento, de entender várias coisas, mas esse tema vai ficar para outra hora. Então, o que acontece? Se você tem alguma coisa que te incomode, que você percebe que precisa realmente, sabe? Que tá te travando, que tá impedindo que você viva novas experiências, eu indico demais a microfisioterapia. Eu aconselho mesmo, sabe? É uma experiência sensacional. Eu hoje lido com questão de culpa de formas diferentes. Eu sou uma pessoa muito prática, muito racional, sou bem emotiva, sou bem sensível, mas assim, eu acredito que aquilo que a gente tem que tomar por decisão, não adianta ficar chorando. Não adianta ficar se lamentando, não adianta ficar reclamando, é pura perca de energia, sabe? Então, assim, eu aconselho. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, procura a doutora Letícia, ela é sensacional. Pra mim foi top. E assim, eu tenho alguns outros assuntos que eu vou conversar com vocês também, tá? Além da micro, eu tenho essa experiência maravilhosa que eu tive com o resgate feminino. Mas enfim, eu precisava compartilhar isso com vocês. Tem muita coisa bacana acontecendo na minha vida, na minha família, tá? Nas informações, na expansão de consciência, daquilo que eu tô aprendendo. E sempre a gente precisa entender o seguinte, que os desafios eles vão vir todos os dias. Isso é muito maravilhoso. Nós precisamos daquilo que nos confronta pra gente poder entender o que tá acontecendo com a gente, o que a gente precisa melhorar, entende? Então eu queria demais compartilhar com vocês e eu não vou mais ficar esperando a oportunidade do cabelo tá maravilhoso, de eu ter perdido uns 5 quilos, de eu estar super gata, de eu estar super perfeita e maravilhosa pra compartilhar coisas sensacionais que eu sei que é contribuição. Beijo, maravilhindos e maravilhindas. A gente conversa.